Ele fez com madeira de acácia o altar da oferta queimada. Era quadrado com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, e tinha 3 côvados de altura. Então fez chifres nos 4 cantos do altar. Os chifres formavam uma só peça com o altar. A seguir, ele o revestiu de cobre. E ele fez todos os utensílios do altar: os recipientes, as pás, as tigelas, os garfos e os braseiros. Fez de cobre todos os seus utensílios. Fez também uma grade para o altar, uma rede de cobre abaixo da sua borda e meia altura do altar. Fundiu 4 argolas e as fixou nos 4 cantos, perto da grade de cobre, para passar os varais por elas. Depois fez varais de madeira de acácia e os revestiu de cobre. Introduziu os varais nas argolas nos lados do altar para que este pudesse ser carregado. Ele fez o altar oco de tábuas. Fez então a bacia de cobre com um suporte de cobre, usando os espelhos das mulheres que haviam sido organizadas para servir à entrada da tenda de reunião. Depois ele fez o pátio, para o lado sul do pátio, voltado para o sul, fez o cortinado de linho fino retorcido com 100 côvados de extensão. Suas 20 colunas e as 20 bases com encaixe eram de cobre e os ganchos das colunas e suas peças de conexão eram de prata. O lado norte também tinha 100 côvados de cortinado. Suas 20 colunas e as 20 bases com encaixe eram de cobre. Os ganchos das colunas e suas peças de conexão eram de prata. Mas o lado oeste tinha 50 côvados de cortinado. Tinha 10 colunas e 10 bases com encaixe. Os ganchos das colunas e suas peças de conexão eram de prata. A largura do lado leste, o lado do nascente, era de 50 côvados. De um lado da entrada havia um cortinado de 15 côvados com 3 colunas e 3 bases com encaixe. E do outro lado da entrada do pátio também havia 15 côvados de cortinado, com 3 colunas e 3 bases com encaixe. Todos os cortinados em volta do pátio eram de linho fino retorcido. As bases com encaixe para as colunas eram de cobre, os ganchos e as peças de conexão das colunas eram de prata, e o topo das colunas era revestido de prata. Todas as colunas do pátio tinham peças de conexão de prata. A cortina da entrada do pátio era tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Tinha 20 côvados de extensão e 5 côvados de altura, a mesma altura dos cortinados do pátio. Suas 4 colunas e as 4 bases com encaixe eram feitas de cobre. Os ganchos e as peças de conexão eram de prata e o topo das colunas era revestido de prata. Todas as estacas de fixação do tabernáculo e o ao redor do pátio eram de cobre. Esta é a relação dos materiais usados no tabernáculo, o tabernáculo do testemunho. A relação foi feita às ordens de Moisés, uma responsabilidade confiada aos levitas sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que Jeová havia ordenado a Moisés. Com ele estava Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão, desenhista e bordador em linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino. Todo o ouro usado na obra do lugar santo foi o total do ouro apresentado na oferta movida, 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. E a prata trazida pelos registrados da Assembleia foi de 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. O meio ciclo recebido de cada um dos registrados foi meio ciclo segundo o ciclo padrão do lugar santo. Um total de 603.550 homens de 20 anos de idade para cima foi registrado. Na fundição das bases com encaixe do lugar santo e das bases com encaixe da cortina foram usados 100 talentos. 100 talentos para 100 bases com encaixe, ou seja, 1 talento para cada base com encaixe. Com os 1.775 ciclos, ele fez ganchos para as colunas, revestiu o topo das colunas e as ligou entre si. O cobre da oferta foi de 70 talentos e 2.400 ciclos. Com esse cobre, ele fez as bases com encaixe da entrada da tenda de reunião, o altar de cobre, a grade de cobre do altar, todos os utensílios do altar, as bases com encaixe ao redor do pátio, as bases com encaixe da entrada do pátio, todas as estacas de fixação do tabernáculo e todas as estacas de fixação ao redor do pátio. Com a linha azul, a lã roxa e o fio escarlate, fizeram vestes finalmente tecidas, que seriam usadas para servir no lugar santo. Fizeram as vestes sagradas para Arão.
assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Ele fez o éfode com ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Fizeram lâminas finas de ouro batido, das quais ele cortou fios para entrelaçar com a linha azul, a lã roxa, o fio escarlate e o linho fino. E ele foi bordado. Fizeram para o éfode tiras que passavam pelos ombros e elas se uniam nas duas extremidades superiores dele. E o cinto bordado que ficava preso ao éfode e servia para mantê-lo no lugar era feito com os mesmos materiais: ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Depois colocaram as pedras de ônix em engastes de ouro e gravaram nelas os nomes dos filhos de Israel, do mesmo modo como se grava um selo. Ele as colocou nas tiras do éfode, que passavam pelos ombros, como pedras memoriais para os filhos de Israel, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Em seguida, fez o peitoral como éfode, um trabalho de bordador, com ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Quando dobrado, o peitoral formava um quadrado. Fizeram o peitoral de uma forma que, ao ser dobrado, tinha 1 palmo, tanto de comprimento como de largura. Colocaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era de rubi, topázio e esmeralda. A segunda fileira era de turquesa, safira e jaspe. A terceira fileira era de pedra de léshen, ágata e ametista. E a quarta fileira era de crisólito, ônix e jade. As pedras foram colocadas em engastes de ouro. As pedras correspondiam aos nomes dos 12 filhos de Israel e os nomes foram gravados como se grava um selo. Cada nome representava uma das 12 tribos. Depois fizeram para o peitoral correntinhas entrelaçadas de ouro puro em forma de cordões. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro e colocaram as 2 argolas nos 2 cantos do peitoral. A seguir, passaram os 2 cordões de ouro pelas 2 argolas nos cantos do peitoral. Passaram então as pontas dos 2 cordões pelos 2 engastes e os prenderam nos ombros, nas tiras do éfode, na parte da frente dele. Depois fizeram 2 argolas de ouro e as colocaram nas 2 extremidades do peitoral, na parte de dentro, no lado voltado para o éfode. Então fizeram mais 2 argolas de ouro e as colocaram na parte externa do éfode, abaixo das 2 tiras que passavam pelos ombros, perto do ponto de junção acima do cinto bordado do éfode. Finalmente, com um cordão azul, amarraram as argolas do peitoral às argolas do éfode, para que o peitoral ficasse no lugar sobre o éfode, assim, acima do cinto bordado, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Em seguida, ele fez a túnica sem mangas do éfode inteiramente de linha azul, trabalho de tecelão. A abertura da túnica sem mangas ficava no meio dela, igual à abertura de uma cota de malha. A abertura tinha um acabamento ao redor para que não se rasgasse. E na barra da túnica sem mangas fizeram romãs com linha azul, lã roxa e fio escarlate, torcidos juntos. E fizeram sinos de ouro puro e intercalaram os sinos entre as romãs em volta de toda a barra da túnica sem mangas. Alternaram um sino com uma romã em volta de toda a barra da túnica sem mangas, que era usada para realizar o serviço sacerdotal, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. E fizeram para Arão e seus filhos as vestes compridas de linho fino, trabalho de tecelão. Fizeram um turbante de linho fino, a cobertura ornamental para a cabeça, também de linho fino, os calções de linho fino retorcido e a faixa tecida com linho fino retorcido, linha azul, lã roxa e fio escarlate, assim como Jeová havia ordenado a Moisés.